Galera, as aulas a seguir, elas estão relacionadas com o conteúdo desse livro aqui, ó, Contabilidade Geral 3D. Eu resolvi disponibilizar essas aulas para a galera ter uma noção de como é o livro. O livro ele tem 34 capítulos e 2.044 páginas. Eu gravei 29 capítulos e desses capítulos eu peguei determinados itens para especificar o conteúdo que tem nesse livro. E para aqueles que gostarem do livro, espero que coloque lá um clique aí no nosso canal, que eu gostei, mandem sugestões e um forte abraço a todos. Capítulo 5. O que nós vamos ver no capítulo 5? Patrimônio líquido. Vamos ver alguns itens que consta no livro do patrimônio líquido. Vamos lá. Patrimônio líquido. O patrimônio líquido, ele é obtido pela diferença entre as partes positivas do patrimônio. As partes positivas são os bens e direitos, e as partes negativas do patrimônio, que são as obrigações. Lembrando o seguinte, que as partes positivas do patrimônio no balanço patrimonial, elas entram no ativo. As partes positivas são os bens e direitos. Somando os bens e direitos, nós temos o total do ativo. As partes negativas do patrimônio, elas entram no passivo, que são as obrigações. Ora, mas nós sabemos que o total do ativo tem que ser exatamente igual ao total do passivo. Aqui falta mais o item. Ora, se nós temos bens e direitos de um lado e obrigações de outro, está faltando a riqueza própria ou o patrimônio líquido. O patrimônio líquido, ele fala que é a diferença de quem com quem? Entre as partes positivas e partes negativas. Fazendo essa diferença, bens mais direitos, que é partes positivas, menos obrigações, que é partes negativas, nós temos o nosso patrimônio líquido. Somando o patrimônio líquido com as obrigações, nós temos o total do passivo, que é exatamente igual ao total do ativo. Nesse caso, nós podemos até montar o nosso próprio balanço patrimonial. Ou seja, o que nós temos, né? O que você tem? Você chega e fala assim, eu tenho um carro, esse carro eu dei uma entrada de 30%, financiei 70%, peguei dinheiro emprestado com meu pai, eu tenho dinheiro que eu emprestei para um amigo meu, ou seja, eu tenho um bem que é um carro, eu tenho obrigação que é o financiamento, eu tenho uma obrigação com meu pai e eu tenho um direito que foi o quê? Um dinheiro que eu emprestei para um amigo meu. Esse é o meu patrimônio, bens, direitos, obrigações. Eu pego esse patrimônio, a parte positiva do meu patrimônio eu jogo no ativo, que são os bens e direitos, a parte negativa eu jogo no passivo, que são as obrigações, e para eu encontrar a minha riqueza própria, que pode ser maior que zero, igual a zero ou menor do que zero, eu pego a parte positiva do meu patrimônio, que são os bens e direitos, que tem um determinado valor, subtraio das partes negativas e encontro o meu patrimônio líquido. E na hora que eu faço isso, se eu somar os meus bens mais direitos, eu vou encontrar um total de X, que é o ativo, e que vai ser exatamente igual ao total do meu passivo, que são as minhas obrigações, mais o patrimônio líquido. Está aqui, lembrando que o patrimônio líquido, partes positivas, bens mais direitos, menos partes negativas, obrigações. Atenção, não confundir o patrimônio com o patrimônio líquido, isso é muito importante. Nós vimos no capítulo 1 que o patrimônio, a palavra patrimônio apenas, é o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade em um determinado momento. E o patrimônio líquido
é o resultado da diferença entre as partes positivas do patrimônio, que são os bens e direitos, e as partes negativas do patrimônio, que são as obrigações, sendo que essa diferença ela pode ser positiva. Nesse caso, se for positiva, o patrimônio líquido ou situação líquida superavitária. Essa diferença pode ser zero. Se for zero, nós temos um patrimônio líquido ou situação líquida nula ou compensada. E, se ela for negativa, nós temos um patrimônio líquido ou situação líquida deficitária, ou o famoso passivo a descoberto. Por que passivo a descoberto? Ora, se nós pegarmos todos os bens e direitos, convertemos em dinheiro e pagamos todas as nossas obrigações, ainda assim nós vamos ficar a descoberto, nós vamos ficar devendo.